Característica de uma seita, como saber se eu faço parte de uma seita, né? Que a seita é uma igreja, a seita, ela é uma igreja disfarçada. Como que eu sei que eu faço parte de uma falsa igreja, né? Então, vou dar aqui algumas características, né, de uma seita. A seita, ela sempre tem mais de uma fonte além da Bíblia. Ela tem a Bíblia mais um livro. A Bíblia mais uma outra via de regra. Como, por exemplo, eu sonhei e aí eu uso a Bíblia e a direção ali que eu recebi no sonho. Ou, por exemplo, existem algumas seitas que são assim, usam a Bíblia, mas tem um outro via de regra ali, apareceu um anjo, e ali aquele anjo me instruiu aquela pessoa como iniciar um ministério. Essas também é característica de uma seita. Outra característica, a salvação não é apenas pela graça, é a graça e algo a mais. É a graça e a caridade. É a graça e o sacrifício, é a graça e o evangelismo. Então, ela sempre vai agregar algo além da graça. Não é só pela graça. Na seita, eles vão sempre agregar uma coisa a mais para você obter salvação, segundo eles. Dentro da seita, eles não aceitam que é só por Cristo. Dentro da seita, eles não aceitam que a salvação ela só vem através de Jesus. Ela agrega alguma coisa a mais, como, por exemplo, Cristo e a penitência, Cristo mais o dízimo, Cristo mais o voto. E ali eles vão agregando sempre alguma coisa para você obter salvação. Isso é uma característica tipo de uma seita. Eles não negam o sacrifício de Jesus, porém eles sempre vão agregar outra coisa a mais para que você venha ser salvo. Na seita, eles não negam que Jesus fez na cruz. Eles não negam. Só que aí eles agregam algo que fica mais ou menos igual ao sacrifício na mentalidade deles. Jesus, ele é mencionado, mas de uma forma menor. Geralmente, dentro da seita, ele exalta Jesus, não na proporção correta, mas aí ele eleva ali o pastor, o bispo, o líder. Você sempre vai ver em auge o nome, né, do pastor, do líder, do bispo. Tá sempre alto o nome e não Jesus, né? Jesus na seita não é o foco. Ele é mencionado, mas ele não é o foco. E dentro de uma seita, o Espírito Santo, ele não se move. O Espírito Santo, ele é mencionado, mas ele fica numa caixinha. Dentro de uma seita, o líder, o pastor, que está ali, o bispo, eles não aceitam o mover do Espírito Santo. Eles restringem ao mínimo. Menciona desse tamaninho. Jesus mencionado, mas desse tamaninho. Então, o centro é o bispo, é o líder, é a igreja. Então ele sempre menciona, quando eu pisei na igreja, a igreja fulana, a pessoa atribui ali o seu milagre não a Jesus, e sim ao bispo ou à igreja. Então eles falam, no dia que você pisar na minha igreja, a sua vida vai mudar. Não falem quando você encontrar Jesus. Então, Jesus é mencionado, o Espírito Santo é mencionado, mas o Espírito Santo não tem liberdade nesses lugares. E Jesus, ele não é o centro na seita. O que vai falar mais é a igreja. A igreja tal, quando você vier na minha igreja, quando você pisar o pé, a sua vida vai mudar. Aí fica falando, não põe Jesus, põe o bispo, põe o líder. E isso é errado. Porque quem morreu por mim e por você na cruz não foi o bispo, não foi a igreja A nem a igreja B, foi Jesus Cristo. E a nossa vida não vai mudar quando você chegar na igreja, quando você conhecer o bispo tal ou o líder tal. A sua vida só pode mudar quando você ter um encontro real com Jesus. Jesus é o único que pode te curar, pode te transformar, consolidar em você uma vida salvífica, não o homem. E a última característica, a mais grave, na seita,
Você nunca é levado a um nível de profundidade. Você fica sempre na mão dos líderes. Eles não te ensinam você a se levantar com a vida de jejum, a você se levantar com autoridade. Na seita, eles ficam... É a mesma coisa de pegar a ovelha e colocar ela no curral. Você fica limitado. E ali você não pode ir em outra igreja, você não pode assistir um programa diferente de televisão, você não pode fazer um curso fora daquela atmosfera ali, daquele contexto, daquele ministério. Então você fica preso. Então tudo isso, gente, vocês raciocinam. Eu sei que vocês lembraram de algum lugar, saia desses lugares. O Espírito Santo não é limitado. O Espírito Santo não trabalha com proibição. Ai, você não pode isso, você não pode aquilo. Essa obra não é dita pelo homem. Essa obra é o Espírito Santo que faz em mim e em você. E Deus é que faz transformação. Não é você ir em um lugar e conhecer. Então, tudo que eu te disse, eu quero que você reflita que a nossa vida só muda, não é em conhecer alguém, em pisar em tal lugar, é quando nós damos liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós. O Espírito Santo, ele não é ditador, ele não é opressor, ele não é proibidor. A obra que ele faz em nós é leve, não é pesada, é leve, é amorosa, entendeu? Então, que você venha raciocinar, buscar, orar, né, pedir discernimento. E se você estiver fazendo parte de uma igreja falsa, de uma seita, que o Espírito Santo venha te conduzir e que você venha sair desses lugares e que você venha estar numa igreja verdadeira, onde tem pessoas, né, sérias em Deus, com coração genuíno, e que o intuito mesmo é ganhar alma, né, é ganhar pessoas para o reino de Deus verdadeiramente. Amém?